10 questões sobre a salvação. Sob a luz das Escrituras, onde elas descrevem as evidências da salvação, veremos aqui algumas questões que todo crente deveria fazer a si mesmo, em conformidade com a palavra de Deus que está escrita na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, que diz: Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? O objetivo aqui não é fazer com que os verdadeiros crentes duvidem da sua salvação, mas auxiliar em situações em que haja dúvida, seja por parte do próprio indivíduo ou por parte de uma igreja que queira ser fiel e está examinando o indivíduo para batismo e membresia. Essas questões não devem ser respondidas mentalmente como se fora um teste escolar. Elas devem ser respondidas com o coração sincero diante de Deus. Primeira questão. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 a 4, diz que a salvação significa crer no Evangelho, onde Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você acredita que é o pecador que Deus diz que você é? O que significa que você de si próprio não tem justiça que seja aceitável diante de Deus e que merece a condenação eterna de Deus? Você acredita que as seguintes escrituras se aplicam a você? Romanos capítulo 3, verso 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Isaías capítulo 64, verso 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. A segunda questão. Você acredita 100% que Cristo morreu por seus pecados? Você confia em Jesus Cristo e em seu sangue 100% para a sua salvação? Você crê que Ele carregou todos os seus pecados quando derramou seu sangue e morreu na cruz? Isaías capítulo 53, verso 6 diz: Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A terceira questão. Você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 37, diz: E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, verso de 68 a 69, diz assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. A quarta questão. Você acredita que a sua salvação é somente baseada na graça de Deus, sem as obras? Acredita que as obras são a consequência da salvação e não a sua causa? Efésios capítulo 2, versos 8 a 10 diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Romanos capítulo 11, verso 6 diz assim: Mas se é por graça, já não é pelas obras.
De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. A quinta questão: você renuncia a todas as religiões falsas e acredita que Jesus Cristo é o único meio de salvação? Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, diz: Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. A sexta questão: você acredita que nasceu de novo e que é uma nova criatura em Jesus Cristo? Você sabe quando isso aconteceu? Evangelho de João, capítulo 3, verso 3 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A sétima questão: você tem o Espírito de Deus vivendo em você e clamando, Abba, Pai? Desde quando você vive isso? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 15 a 16, diz assim: Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A oitava questão: você respeita a Bíblia como a verdadeira voz de Deus? Ela fala com você como se fosse a voz de Deus? Você aceita a palavra de Deus como verdadeira e sem questionar, ou você discute com a Bíblia? Evangelho de João, capítulo 8, verso 47 diz: Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Evangelho de João, capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. A nona questão: você renunciou ao mundo e à sua vã maneira de viver? Se considera um peregrino a caminho de seu lar celestial? Primeira carta de João, capítulo 2, verso 16. Diz assim: Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. A 10ª e última questão: você está esperando a volta de Cristo? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 23 diz: E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 9 e 10, diz assim: Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco,
e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. E assim encerramos e pedimos que Deus possa continuar nos abençoar e nos ajudar a cumprir a cada dia a sua palavra. Amém. Fiquem com Deus.